Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao EnvolveCast. Eu sou a Ana, sou psicóloga, analista do comportamento, supervisora ABA na clínica Envolve e sou sócia fundadora também da nossa clínica. E estou aqui hoje com o Luciano. Eu sou o Luciano Cunha, né? Sou psicólogo, analista do comportamento, doutor em psicologia aqui pela UFES, né? Na Universidade Federal do Espírito Santo. Né? Sou diretor também da clínica Envolve, né? Onde eu atuo com a Ana, né? A minha esposa. E a gente está aqui hoje no EnvolveCast, né? Que é um espaço para que a gente possa fornecer para as pessoas informações que sejam relevantes, que tenham, né, fundamentação científica, que tragam evidências sobre o autismo, né? A partir de especialistas, de famílias, né? De pessoas que são relevantes para o cenário da causa autista, né? E o nosso intuito é gerar esse espaço inclusivo para que a gente possa trazer essas experiências, aprendizado e muito apoio para as pessoas. E hoje, né, no nosso episódio, a gente tem aí a honra de receber, né, a Paula Pasolini, né, que é uma ativista, né, que é incentivadora aí da causa do autismo no Espírito Santo, né, e tem um currículo super interessante, né, com mestrado em segurança pública, né, com uma pós-graduação em direito ambiental urbanístico, né, promotora da justiça criminal aí no município de Serra, né, desde 2014, né, e promotora, né, nossa aqui, além de ser também primeira-dama aí de Vitória, né, no Espírito Santo, né. Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença, né, queria agradecer aí a sua disponibilidade para poder estar encontrando com a gente sabe que a sua agenda não é das mais simples, né, de conseguir essa disponibilidade, mas queria já começar com uma pergunta, assim, para você, né, sobre, né, até para que você possa falar um pouquinho sobre o que te motivou a se envolver com a causa do autismo, né, enfim, conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês essa oportunidade. Eu acho que todos os espaços são muito válidos para a inclusão das nossas crianças, adolescentes e adultos. E eu me envolvi com a causa autista de uma forma muito inusitada, que o meu primeiro contato com uma criança autista foi dentro do presídio do semiaberto do Complexo de Viana, onde a Promotoria de Execução Penal, da qual os meus colegas atuam, com a juíza criminal da Vara de Execuções de Viana, tem um projeto há muitos anos que atende crianças autistas na ecoterapia, fazendo essa ressocialização de presos e a inclusão de crianças carentes que não têm condições de pagar por uma ecoterapia de qualidade. Então, lá foi o meu primeiro contato com uma criança, quando eu levei estagiários para conhecer aquele trabalho. E, a partir dali, a diretora me ofereceu a pista que tinha dias vagos, e eu, então, decidi procurar crianças da Serra para que pudessem ser também atendidas lá. Não teve êxito por causa da distância que se tem do município da Serra para Viana, mas aí nós passamos, então, a aumentar o atendimento de Cariacica com a pista que foi construída pela Promotoria da Serra, e, na verdade, a partir dali eu decidi ajudar as crianças da Serra, porque eu descobri que tinham mais de 600 crianças na fila, esperando por um diagnóstico, por um tratamento, uma terapia. E foi assim que eu me envolvi com a causa, me apaixonei por ela, conheci a mais, conheci Poliana na época, foi em 2017 para 2018. Hoje eu considero Poliana uma amiga de caminhada, de luta, e é impossível você conhecer uma causa autista, não se apaixonar e se envolver e não querer lutar por isso pelo resto da vida. Então, foi assim que eu comecei, de uma forma bem inusitada. Nossa, que máximo, super orgânico, assim, né? E realmente, né, Paula, eu sou suspeita também, porque é difícil não se apaixonar, a gente se envolve muito rápido, né? Enfim, busca ali o melhor. E inicialmente ali, né, pensando na ecoterapia, um tipo de atendimento super legal, né, importante para eles também. E a gente sabe que existe hoje um número de crianças, né, adolescentes, enfim, muito grande, né, que precisam de ter acesso a algum tratamento. Então, o quanto é importante essas parcerias, né, assim, seja através da AMAIS, né, se juntar forças também, assim, de diferentes áreas, faz muita diferença para eles. O trabalho conjunto de diversas instituições traz um resultado de inclusão importante para essas crianças em vulnerabilidade social. Principalmente porque a criança autista ela ainda é muito invisível para a sociedade, seja de qualquer classe social. Elas enfrentam várias barreiras no cotidiano que uma pessoa com uma condição econômica
desfavorecida sofre ainda mais preconceito e mais obstáculo e dificuldade de ter terapia de qualidade. E a ecoterapia de Viana, o serviço que eles fazem lá é de excelência, com todo o aparato, fisioterapeuta acompanhando, e ao mesmo tempo tem essa parte social dos presos. Então, foi o meu primeiro contato, meus colegas chegaram a ganhar prêmios em Brasília sobre esse projeto. Sim. E a gente, então, decidiu, dentro do Juizado Especial Criminal, fazer a nossa parte enquanto agente transformador da sociedade como promotor de justiça através das transações penais. Nossa, perfeito. Pouca gente sabe, mas o meu primeiro estágio na graduação em psicologia, lá no ano 2000, isso aí, né, mais tempo do que eu gostaria de admitir, foi em ecoterapia, né? Na época, fui aprender um pouco sobre ecoterapia, eu nem sabia o que era na ocasião, né, que, para quem não sabe, a ecoterapia é uma terapia assistida por animais, no caso, é um cavalo, né, que tem toda uma questão, né, relacionada à fisioterapia, a questão dos movimentos, da perna, da marcha, enfim, que é muito importante para o desenvolvimento de coordenação motora, né, para o desenvolvimento das crianças de uma forma geral, não apenas crianças com autismo, né, e na época a gente teve acesso ao pessoal da ANDI, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que fica localizada em Brasília, que é quem trouxe a ecoterapia para o Brasil, né, que começou a desenvolver isso, e é super interessante de ver essa iniciativa. E pensando nisso, assim, né, é super interessante saber, né, dessa história da primeira criança, né, porque normalmente a gente conhece pessoas que se interessam pela causa, ou elas estão relacionadas ou a alguém que elas conhecem, algum familiar e tudo mais, e vê que você se interessou pela causa de forma genuína também, né? Foi o depoimento da mãe que me comoveu muito, porque a menina dela estava sendo atendida no cavalo e ela tinha um autismo de suporte 3. Sim. E essa moça começou a conversar comigo e me disse que os únicos minutos que ela teria para parar, respirar e pensar um pouco na própria vida eram aqueles 30 minutos que a moça era atendida em cima do cavalo. E aquilo me tocou muito, porque ela não estava falando aquilo com amargura, mas aquilo era uma constatação da vida dela, porque a maioria das mães, elas são mães solo, são abandonadas pelos maridos. E aí você vê uma pessoa que está ali sendo ajudada e acolhida, quantas tantas ainda não precisariam desse suporte, porque como você disse, a ecoterapia, ela não é só a questão da coordenação motora, ela tem a questão da socialização. Sim. E o desenvolvimento da criança que é atendido pela ecoterapia, a partir de uma indicação médica, de um fisioterapeuta, a evolução dela é incrível, né? De todas as partes. E a gente até chegou a fazer treinamentos de formar pessoas pela AMAIS nesse projeto de Brasília, a AMAIS custeou para que a gente pudesse aumentar a ecoterapia. Quando deu errado a ecoterapia da Serra para as nossas crianças pelas distâncias, porque elas entravam em crise dentro dos ônibus, e a gente não tinha como se comprometer com a condução, a gente trouxe como alternativa, então, fazer uma parceria com a cavalaria da Polícia Militar. E lá também tem uma ecoterapia que, a princípio, atendiam a maioria das vagas para filhos de militares e algumas vagas destinadas à sociedade. E a gente conseguiu ampliar esse atendimento e trazer uma qualidade de vida naquele local muito grande, também com as transações penais. Então, as crianças da Serra passaram a ser atendidas por um período ali gratuitamente, e a gente fazia festas de Natal, Páscoa, no dia da ecoterapia, para que as crianças se sentissem parte da cavalaria. Era um movimento muito importante que mostrava o lado social da Polícia Militar, o lado humano deles. Não era só de repressão e de prevenção, mas também esse lado humano de inclusão da comunidade, da sociedade da Serra. E as transações penais do Juizado Especial, elas são para atender a entidades que têm fim social. E são pessoas que, em tese, cometem pequenos delitos, pessoas de bons antecedentes que podem fazer esse acordo com o Ministério Público. Então, a gente faz um acordo de que essas pessoas vão doar determinados bens para que tragam qualidade de vida nesses tratamentos, nessas entidades. Nós temos um rodízio entre as entidades, não é só a AMAIS
que atende autistas, nós temos a APAE, nós temos o Jardim Anchieta, nós temos a Cidade Garoto, nós temos as franciscanas e outras tantas que são beneficiadas com essas transações penais. E isso traz a possibilidade de que elas tenham a parte de despesa que elas não conseguiriam pagar com as emendas, né, com o que ela tem de bazar ou de sociedade civil de apoio, alguns custeios que trazem qualidade de vida. A gente monta sala de fisioterapia, a gente dá ar-condicionado, videogame para que possa fazer a questão da psicomotora das crianças, através de trabalho de fonoaudiólogo, psicólogo. Então, essa parceria é muito boa entre Judiciário, Ministério Público e entidades no geral. Traz um resultado de qualidade para o tratamento das crianças. E é um benefício mútuo, né, Paula? Pensando, né, nos profissionais, as pessoas que estão ali no judiciário também, aumenta o conhecimento, né, sobre essa questão da saúde, e também tem interface com a educação, enfim. Sim, então, assim, faz a roda girar de uma maneira, assim, muito efetiva, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue diminuir o número de violência e conflitos sociais que são advindos da desinformação, eu acredito muito nisso. Os maiores conflitos sociais que a gente tem envolvendo pessoas autistas, de preconceito, discriminação e bullying, são, num primeiro momento, pela desinformação. A sociedade ainda é muito carente de informação sobre o que é o autismo, as limitações que as pessoas autistas têm em relação à socialização. Muitas vezes a gente vê uma mãe no supermercado, num aeroporto, ou dentro de um ônibus coletivo, ou num condomínio, nos espaços comuns, que são demandas que chegam até a minha promotoria de conflitos sociais. E que elas sofrem preconceito porque as pessoas discriminam, as pessoas julgam, as pessoas não têm empatia. E muitas vezes, quando o autista ele é leve, de suporte 1, as crianças são vistas como mal educadas, que não têm limite. E a mãe, ela passa por um constrangimento a cada espaço que ela está com a criança. E aquilo faz ela retrair. E o maior preconceito que eu percebo que elas sofrem é a primeira barreira da própria família. Então, se ela não consegue ultrapassar aquela dificuldade de mostrar, não, meu filho é autista, mas ele tem todos os direitos que outra criança. Ele tem o direito de estar no mesmo espaço que outra criança. Ela vai se fechando como uma concha e a criança vai ficando cada vez mais reclusa. E isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Na escola, a gente tem muita questão de conflito entre famílias típicas com famílias de crianças autistas, porque não aceitam aquelas crianças no espaço. Eu costumo dizer que o preconceito não vem das crianças do ICMEI. Não, geralmente não é. A criança de ICMEI, ela repete o que ouve em casa. Na adolescência já muda, porque aí aquela perversidade, aquele bullying, aquela ironia, sarcasmo, deboche, já vem do próprio adolescente. Mas isso a gente tem que trabalhar com as crianças desde pequenininha, para que a gente possa mudar as novas gerações. E que a gente tenha pessoas, adultos mais inclusivos, que tenham amor ao próximo e que consiga se colocar no lugar do outro. Porque excluir é muito fácil, né? Agora, quando a gente pensa no nosso filho, será que a gente queria isso para o nosso filho? E essa questão da aceitação, inclusive dentro da própria família, né, ela faz toda a diferença, né, Paula? Porque a gente sabe que na prática ainda, né, a gente ainda tem a mãe ali como figura principal e muitas vezes solitária, né, nesse processo. E não é fácil, né? E não é fácil, né? Assim, é uma rotina, né? Com ou sem tratamento, que é extenuante, enfim. E esse exemplo que você deu, acho que foi impecável no sentido de que, assim, se o autista, ele tá num nível de suporte menor, então é atribuído a essa mãe como falta de educação, como não tendo, né, limites e tudo mais. Se é uma pessoa no espectro com um nível de suporte maior, a família muitas vezes se afasta, né, dessa rotina, porque incomoda, enfim. Incomoda, cansa. Exato. Então, assim, vai ficando cada vez mais centralizado, né, na figura da mãe, fora que a maioria, né, vai ter ali
né, uma criação solo, a gente sabe o índice de divórcios, enfim, né, quando a gente tem uma realidade assim. Então, assim, isso vai levando a um isolamento social ainda maior, né, não só dessa mãe, mas desse paciente, dessa criança, desse adolescente, porque, assim, como que ele vai frequentar espaços, enfim, já tendo sido negado, né, esse convívio social meio, né, já começando no seio familiar. Então, essas articulações, elas são extremamente relevantes, principalmente quando a gente fala de empoderamento familiar, né? Sim. Das mães. E o papel de vocês, enquanto psicólogos, é fundamental para essa inclusão das crianças autistas e família. Sim. Porque, na verdade, isso eu aprendi com elas, né? Elas passam por um luto quando recebem o diagnóstico. Sim. Né? E aí, eu vou te dar um exemplo muito simples do que acontece rotineiramente com essas famílias. Uma mãe, ela vai com a criança autista para o supermercado, que não está na rotina dele. Sim. E aí, chega lá, pelo barulho, número de pessoas, pela aquela movimentação, ele se desregula. E as pessoas começam a julgar. Exato. Né? Sim. Aí eu te faço uma pergunta, assim, para as pessoas que agora nos ouvem. Ela tem opção? Ela tem com quem deixar? Geralmente não. Ela leva a criança porque ela quer que a criança se desregule e depois demore 2, 3 dias para conseguir se estabilizar? Então, as pessoas não conseguem entender que ela não tem saída, ela não tem um suporte. Sim. E não é só a criança que precisa do olhar nosso, enquanto sociedade, Estado, ente público, escola pública, privada, poder judiciário, Ministério Público, poder público municipal, estadual e federal. A família também precisa de suporte. Porque a carga emocional para aquela mãe ela é muito grande. Sim. Não é? A Poliana até deu um exemplo aqui, foi muito legal, foi ótimo ela ter colocado dessa maneira, que eu acho que representa o que as famílias sentem, né? Porque o laudo, muitas vezes, ele não é do filho, né? O laudo é da família, porque a família toda ela vai estar envolvida nesse processo, né? Então, muitas vezes, como que você faz para gerenciar ali coisas básicas do dia a dia, como o supermercado, como muitas vezes você ter que ir em algum local ali com o seu filho, enfim. Quando ele dá uma crise. E não tem alternativa, né? Você não tem outra alternativa para conseguir lidar até com a eventos situação. sociais, né? Às É uma vezes você questão vai de pensar numa festa de segurança. aniversário, que vai ter um conjunto de estimulações ali que podem, de alguma forma, desregular uma criança, né? Não vão nem todas vão passar pelo mesmo processo, porque cada caso ele tem ali suas particularidades, mas não existe também essa preocupação, essa adaptação em criar um ambiente que seja mais adaptado, mais favorável para elas, né? E ainda tem a questão da exclusão, né? Sim. A crueldade quando as crianças não são convidadas para eventos sociais de colegas de escola. Sim, que é muito comum, né? Assim, depois Convida de uma todo certa mundo. idade, exato. Então, assim, e esse fortalecimento, né, da autoestima, da autoconfiança desse paciente e da família também, né, da mãe, do pai, para que eles estejam ali também buscando, né, manter essa inserção social dentro dos espaços e conscientizando quem está do seu lado, porque essas críticas, né, esse processo de exclusão, ele, como você falou, ele acontece a partir dos adultos. Com certeza, essa exclusão parte a partir dos adultos, né? E a gente vê esse reflexo quando a gente atende os conflitos sociais que tem, por exemplo, numa escola. A criança de um CMEI, ela repete o que ouve em casa, não é? E a partir daquela fala dos adultos é que começa a exclusão da criança autista dentro do CMEI. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Para trabalhar com essa inclusão e não gerar conflitos sociais que trazem, inclusive, consequências criminais para as famílias, nós temos, então, que fazer essas palestras de conscientização. E essas palestras de conscientização em que eu não faço só nas escolas, só para as famílias. Eu faço para as famílias, para os diretores, para os professores, faço em igrejas, né, cultos religiosos, faço em associações, em espaços cedidos por líderes comunitários, com convite de toda a comunidade, porque a partir daí você leva a informação, explica toda a questão do autismo, a questão da desregulação, como conseguir o laudo, como procurar ajuda, onde pode ter uma terapia de qualidade, de forma gratuita. Sim. E trazer para essa família um conforto e um acolhimento. Porque eu costumo dizer em todas as minhas palestras ao final, se elas sofrem em receber o diagnóstico da criança que tem o transtorno do espectro autista, imagina para aquela criança no mundo.
até ser descoberto aquela condição de pessoa com processo transtorno. longo, né, Paulo? E o sofrimento maior acho é que dela. até essa questão essas dúvidas em relação, né, a como chegar até a definição de um diagnóstico, enfim, daí já se percorre um tempo que é enorme, porque, né, às vezes a gente fala, né, antes do diagnóstico, quando às vezes a criança emite algum comportamento, enfim, existe um processo também de culpabilização, né, da família, então, nossa, eu não sabia lidar, enfim, mas a gente também sabe que alguns comportamentos ali eram justamente porque a gente precisava trabalhar comunicação, trabalhar outras questões, enfim, e aí é um processo muito demorado para chegar e conseguir esse acesso a essa consulta, para conseguir o laudo, e depois, né, a gente sabe dos desafios também para conseguir tratamento. Então, assim, como que os pais, né, de maneira geral, os professores, enfim, diferentes agentes, né, da nossa sociedade, é muito importante a gente conseguir continuar conscientizando, até porque o espectro ele é muito múltiplo. Sim, não existe uma manifestação, né? Acho que eu não sei, acho que quando eu comecei, né, antes de entrar na faculdade ainda, quando eu pesquisava sobre autismo, eu ficava muito intrigada com isso. Então, assim, são vários perfis, existem várias manifestações diferentes, são, né? Hoje a gente sabe que é um espectro, enfim, naquela época ainda tinha uma discussão um pouquinho diferente. Mas, assim, são tantas particularidades que faz com que a gente precise estar realmente o tempo todo levando conhecimento atualizado, né? E o mais acessível possível para todos, assim. E para as outras pessoas que são mais leigas no assunto, elas são o ambiente que vai acolher ou excluir esse público. Então, eles têm todo, né? Assim, ainda mais a necessidade, a gente precisa estar atento a esse olhar para eles. Seja o bairro onde a gente mora, seja nos locais onde a gente vai frequentar, ou numa ação que você vai fazer, né, num outro ambiente. Porque, assim, de maneira geral, o conhecimento ainda é muito raso, né? Sim. Eu sei que a história do autismo aqui no estado, ela é recente, se a gente parar para pensar, né? Assim, não tem tantos anos, né, que as pessoas discutem mais intensamente sobre o assunto. Mas, assim, é tudo muito novo. As pessoas perguntam assim, como é que é? Tá aumentando mesmo? O que acontece, né? Enfim, hoje as pessoas fazem muito essa pergunta, né? Mas ainda precisa de muita conscientização. E eu acho que são, né, ações, né, atuações como essas que você colocou, né, dentro da sua rotina de trabalho, né, ter espaços como de comunicação, como a gente está fazendo, né, outros profissionais também. É a possibilidade que a gente tem de tirar esse tanto de equívoco sobre o que é o autismo de fato e como que a gente pode fazer para lidar, né, no dia a dia. Eu acredito que a gente tem que jogar luz sobre a causa. Isso. E motivar essas mães a não se esconderem, mas lutarem pelos seus filhos, serem a voz deles na sociedade, porque isso é importante, né? E não existe ninguém mais empoderado, interessado, né, do que uma mãe. Eu percebo muito isso, né? Depois que você consegue transmitir conhecimento para essa mãe, que ela sabe o que ela tem que buscar, para onde que ela vai, né? E que, de certa forma, ela tá ali lutando, tá tendo uma rede de apoio, não vai ter ninguém mais interessado em garantir o sucesso, né, do público do que uma mãe. E não tem que ter vergonha, não tem que ficar escondendo a criança, né? Exato. Ela tem que ser a primeira a afirmar que ele é uma criança autista e ver isso como apenas uma diferença. Sim. Né? Que ele não é mais nem menos que nenhuma criança e que ele merece os mesmos direitos e garantias que estão lá na Constituição para todas as crianças. Sim. Quebrar algumas crenças, né? Que eu acho que ficam muito enraizadas, né? Que já é sofrido o processo de cuidado, né? Enfim, tem suas dificuldades, né? E para além de tudo, se eu ainda chego num ambiente social e sou punido nesse ambiente social, se eu chego ali e eu sofro com a exclusão, você vai aumentando essa invisibilidade, né? Então, as pessoas elas ficam mais propensas aí a desaparecer socialmente. E quando a gente entende o que é o autismo, é muito fácil para a gente perceber quando a gente está se relacionando com uma pessoa autista em qualquer ambiente. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava numa loja, em determinado departamento, num shopping aqui de Vitória, e chegou um adulto e ele estava com um comportamento insistente com a atendente e ele não estava conseguindo compreender as informações que ela dizia a ele sobre determinado aparelho. E aí, quando ela pediu para ele, como ele tentou muitas vezes uma determinada senha, o aparelho travou e ele precisava de esperar 1 hora.
Sim. E aí eu fui tentar ajudá-la, falei com ele, olha, convenci dele dar uma volta, passei. Quando ele saiu, eu expliquei para ela, falei, olha, eu tenho quase certeza que esse moço adulto, ele é autista e ele não está conseguindo te compreender nesse momento, porque ele é literal. Se você não conversa com ele com literalidade, ele não consegue te compreender. Por exemplo, você diz para ele 1 hora, mas você tem que explicar para ele que 1 hora aí você mostra no relógio para que ele entenda, porque ele não estava conseguindo entender o que era 1 hora. Aí eu peguei o relógio e falei com ele aqui, olha só, tem um horário aqui, não tem? Quando esse horário atingir esse número, você retorna aqui. E aí ela vai te ajudar, vai conseguir destravar seu telefone. E assim, pequenos gestos traz um conforto para a pessoa. E assim, aproveitar aquela oportunidade mesmo para conseguir de alguma forma orientar, né? Seja quem for. E ajudar. E ajudar, porque realmente... se ela insistisse, ele ia acabar se desregulando, porque ele não estava conseguindo entender, ela ia começar a acreditar que ele estava, na verdade, debochando dela, e ia ficar aquele vácuo de comunicação que podia trazer um conflito. Então, eu acho que esse olhar, o estudo, conviver com pessoas autistas é muito importante para nós. Eu costumo dizer que eles fazem mais bem pra gente enquanto ser humano do que a gente consegue fazer pra eles. E não esperar ter um parente próximo, né? A gente não precisa de ter alguém próximo pra ajudar. Eu acho que isso é fundamental para que a sociedade entenda. Não espere ter alguém próximo pra ajudar. Sim. Né? E é muito interessante o quanto que nós adultos, né, a gente às vezes estraga as crianças, por exemplo, né, eu já tive a oportunidade de fazer acompanhamento escolar, né, de algumas crianças, né, com diagnóstico. Que é super importante. Né, e nessas visitas escolares, às vezes crianças pequenas, com 3, 4 anos, e você vê ali o quanto o acolhimento dos colegas é um acolhimento genuíno, porque não tem a interferência do adulto. Não tem o preconceito do ainda adulto. não tem aquela... Então, você vê um acolhimento, um cuidado. A gente então... brincava, né, que eram os mini-terapeutas, porque quando a gente vai fazer visita escolar... Eles não enxergam a diferença. Não, e aí você vê ali, você vai acompanhando, você percebe, assim, tem um colega que já fica de olho, já sabe ali que vai precisar de alguma coisa na mochila, e aí faz isso. Aí eu sempre brinquei, né? Quando eu sempre vou fazer visita escolar, eu falo, se o psicólogo sentar no chão, já era, porque aí as crianças vêm mesmo, né? Então, assim, eu falo que se a gente senta no chão, daqui a pouco vem, tia, quem é você? Tia, você é mãe de quem? Você tá fazendo o quê? Mas é muito bonito, porque você vê que naquela idade, as crianças, elas estão ali o tempo todo, elas querem brincar, elas querem estar juntas. Elas querem somente elas só querem se divertir. A diferença de um ou outro não faz para ela de verdade a diferença. Agora, essa percepção vai mudando, né, no nosso olhar. Isso. Quando as crianças vão ganhando mais graduação. E aí, o preconceito já começa a vir de fora. É isso que a gente não pode permitir, né? Sim. Paula. E a gente acaba tendo uma ponte, né, Lu, também nessa rotina, que eu acho que é um momento também de multiplicar um pouco esse conhecimento, pensando em escola, que é quanto mais a gente consegue adentrar nos espaços, né, assim, pensando mais como sendo da área clínica, sair um pouco dos nossos muros, né, de dentro do nosso atendimento, do nosso consultório, enfim, e conseguir levar conhecimento para as escolas, né, enfim, a gente não está atingindo só aquele paciente, aquele aluno, né, aquele paciente que nós acompanhamos, a gente também está atingindo outros alunos que estão naquele espaço e que podem se beneficiar, né. Quer ver um exemplo? Às vezes uma regra de uma escola que ela é estabelecida para todas as crianças, para um autista ela tem que ser flexibilizada. Porque aquilo para ele é importante. E muda tudo, né? E muda tudo na vida em termos dele. De permanência. Sim, e muda tudo na vida dele. A gente tem o exemplo do Juan, né? Que ele só gostava de ir para a escola com o chapéu de boiadeiro. E foi um trabalho que se teve que fazer com os professores para que admitisse aquela situação, para que ele pudesse entender que aquilo era importante para ele. Aquilo não era só um chapéu. Aquilo fazia parte da rotina dele. E se é tão importante para ele se sentir pertencente, como parte de um todo, né? De uma determinada sala escolar, de um ambiente escolar, por que não permitir e explicar para outros alunos que a regra está sendo flexibilizada exatamente para a gente conseguir trazer a igualdade, a paz da criança internamente, se sentir acolhida. É uma coisa bem simples e que traz resultados fantásticos. Então, assim... São mudanças sutis ali, né? E que podem fazer toda a diferença. Eu tive uma experiência
há alguns anos, né? Eu era, na época, coordenador de cursos de psicologia, e aí a gente tinha um estágio que acontecia no presídio, né? E aí eu fui participar de um TCC, né? Que era de uma dupla lá de alunos da psicologia que eles estavam estudando intervenções que foram feitas num presídio, né? Que era um presídio feminino, né? Daqui do estado, e que se tinha ali a intervenção com as crianças que nasciam dentro do presídio, né? Porque eventualmente acontece da mãe engravidar, às vezes, né? Ela pode, durante o período que ela está presa ali, e aquelas crianças, elas crescem num ambiente em que o nível de estimulação que acontece com elas é muito menor, né? Enfim, a gente já teve situações lá, por exemplo, eu lembro, foi muito marcante quando eu li isso no trabalho, de uma criança que viu pela primeira vez uma cor diferente daquelas que ela tinha acesso no presídio, né? Ela viu uma cor rosa, né? E aí, pensando nisso, assim, né? E na promotoria criminal da qual você faz parte, quais são os casos que acontecem, né? Envolvendo pessoas com autismo, com diagnóstico, e ao mesmo tempo, assim, o que existe hoje existe algum plano para que isso possa ser trabalhado, né, para que possa se dar suporte a essas pessoas com autismo, né, tendo como base aí essa promotoria criminal? Então, dentro da minha promotoria criminal, a gente tem 2 vertentes, né? Uhum. Aproveitando a questão dos presídios, eu fiz um trabalho em parceria com a Secretaria de Justiça, que nós capacitamos todos os chefes de seguranças e diretores das unidades da Grande Vitória. Por quê? Infelizmente, como a gente tem, como em todo mundo, a questão do laudo tardio, né? E a gente tem algumas questões de ingenuidade, de falta de percepção do que é certo e errado em algumas pessoas com espectro, muitas vezes a gente pode ter pessoas inseridas no sistema Sim. que são autistas não diagnosticadas. Então, a gente fez esse trabalho, né, em apoio com a Secretaria de Justiça, na época era o doutor André, fizemos esse tratamento para que, a partir do momento em que eles ingressassem com um comportamento dentro daqueles sinais do espectro, ele já fosse, então, levado para uma avaliação psiquiátrica e psicológica para que o juiz avaliasse se realmente seria necessário manter a prisão ou ser posto em liberdade aquela pessoa. Então, isso aí é uma vertente. A segunda vertente que a gente trabalha também dentro do Juizado Especial Criminal é tentar dirimir os conflitos sociais que são existentes, pontuais nas audiências, que a gente tem em diversos ambientes, que a gente tem esse tipo de conflito. Por exemplo, posso dar para você como exemplo, dentro de um ônibus coletivo. Nós tivemos o caso de um adulto autista em que ele não só gostaria de andar no coletivo pela sua rotina em determinado banco, em assento. E aquele assento já estava sendo ocupado por uma idosa. E ele insistia que a idosa levantasse porque aquele lugar era dele. Pela falta de conhecimento, um rapaz dentro do coletivo, ele se irritou com aquela situação, porque ele achou que era uma falta de respeito diante de uma pessoa adulta. Sim. Porque o autista, quando ele é um autista leve, ele não tem afeição, não tem traço, não tem... Para quem não entende sobre o que é o autismo, que é diferente da pessoa que tem a síndrome de Down. Sim. E aí, o que aconteceu? O rapaz acabou agredindo a pessoa autista. Nossa. Foi todo mundo para a delegacia e só na delegacia então a família disse que ele era uma pessoa autista que estava com aquele comportamento. Por quê? Porque ele acreditava que aquele banco era o que ele tinha que ir. Se a gente tivesse trabalhado isso de uma forma mais ampla em toda a sociedade, o rapaz teria tido outra conduta ou mesmo a idosa. Porque para ela talvez não fosse tão importante estar naquele assento. E não chegaria a ser agredido, né? Não chegaria ao extremo, né? De uma violência. Então, a gente tem esse tipo de exemplo. A gente tem o exemplo das escolas, que a gente tem conflitos, às vezes, de pais e mães de crianças típicas, que, às vezes, numa desregulação dentro de sala de aula, em que a criança venha sofrer algum tipo de lesão por parte da criança autista ou do adolescente, e que essas pessoas vão à escola para agredir não só a criança ou o adolescente, como os pais.
Sim. Ou mesmo o professor, o diretor. Então, esse tipo de conflito social é uma coisa recorrente. Sim. Outra situação também que a gente tem muito no juizado especial criminal é a questão de condomínio. Espaços comuns, Sim. em que as famílias não querem o convívio social daquela criança autista, por diversas situações, e acaba, inclusive, vindo agredir a família ou agredir a própria criança. Sim. Então, a gente tem que fazer esse trabalho para que a gente diminua o número de violência, né, de bullying, preconceito, porque cada vez que a gente permite a violência contra uma família autista, uma criança autista, a gente está diminuindo a questão da inclusão das famílias, essa perspectiva de que a gente tenha um mundo mais inclusivo, Sim. de mais empatia, que a gente possa, então, abarcar crianças típicas e atípicas no mesmo espaço de forma harmoniosa, entendendo a limitação de cada um de nós, Sim. né? Porque todos nós temos essa isso, questão. Né, Paula? Porque realmente, assim, se não for através do conhecimento, que outras possibilidades nós teríamos, né? Não dá para agir pontualmente sobre cada conflito, né? Cada episódio ali, você não consegue... Ele não termina ali, né? Na verdade, ele é um sintoma de algo que precisa ser feito, que é muito maior, né? Enquanto comunidade. E pra gente conseguir realmente atingir a pessoa, a gente tem que chamar ela à reflexão. Eu costumo usar isso na audiência. Sim. Vamos inverter? Se a gente inverte o papel da senhora com a família, a senhora aceitaria o que foi feito pela senhora com ela? Aí a pessoa fica meio perdida, pensando... Eu falo, se a resposta é não, é porque alguma coisa está errada. Sim. Se a resposta é sim, então tá tudo certo que a senhora fez. E aí a pessoa se sente envergonhada da atitude e consegue se colocar no lugar do outro. Porque não adianta só eu penalizar. Exato. Porque se eu não conscientizo, o que acontece na minha promotoria? Eu vou ter 10 termos circunstanciados envolvendo aquelas pessoas. Sim. A partir do momento em que eu consigo a conscientização, eu resolvo na primeira audiência. E aquela criança vai ter agora uma qualidade de vida naquele espaço em que teve aquele conflito social inicial. Então, Sim. eu acho muito importante que a gente tenha espaços como esse, para que a gente possa divulgar ações, Perfeito. nos unir. Essas famílias, elas só vão conseguir ultrapassar a barreira do preconceito quando nós, da sociedade, nos unirmos a elas. Enquanto elas estiverem lutando sozinhas, ainda vai ser uma ilha. Exatamente. Porque não existe um mundo para autistas e para pessoas típicas. O mundo é um só. Exato. E tem que abraçar todo mundo no mesmo espaço, com amor, com empatia e respeito. Eu acho que isso é essencial. E como é que a comunidade tem respondido a essas iniciativas, né? Então, o que você tem visto de resultado, de avanço? Como é que... Talvez um recorte de anos, de repente, né? Porque eu tenho muito essa impressão, assim, em relação a... Sim, eu acho, assim, que a mobilização social para a causa, ela vem aumentando. Isso. Né? Tem essa Isso impressão. tem sido perceptível para nós, ativistas, nas nossas caminhadas em abril, né? A cada eu queria ano até a gente aproveitar... tem um número maior. Sim, eu queria até aproveitar aqui e fazer o convite, né, para pessoas de todo o Espírito Santo, capixabas, principalmente na nossa capital. A nossa caminhada autista em prol das nossas crianças já está pré-agendada, vai ser 6 de abril na Orla de Camburi, salvo se tiver alguma alteração, mas por enquanto está confirmada, 6 de abril na Orla de Camburi, a partir de 8 da manhã, nós estamos lá fazendo um grande movimento. Ano passado a gente tomou a orla. Mesmo com chuva, né? Fizemos um mar azul lindo que chamou a atenção da sociedade. Eu acho que isso são... essas caminhadas, esse tipo de movimento social, ele é muito importante para jogar para a sociedade que ainda não sabe sobre o que é autismo, a importância daquelas famílias e perceber a união deles é muito importante. Então, fica muito ilustrativo, né, Paula? Quando a gente olha ali aquela orla inteira tomada de gente, assim, é muito bonito, muito né? Emocionada quando a gente vê não só famílias de pessoas autistas, mas pessoas que ajudam a causa. A gente vê a cavalaria, a gente vê a prefeitura, a gente vê o Ministério Público, o Judiciário. Todo mundo envolvido ali, né? Pessoas de destaque lá, caminhando e lutando
por aquelas crianças, Sim. dizendo que elas precisam ser ouvidas. Eu acho aquilo lindo. um movimento que mostra o quanto a gente cresceu no Estado, mas, ao mesmo tempo, Sim. a gente ainda tem muito a se avançar, muito. Muitas né? conquistas ainda, né? Eu falo que, assim, hoje já existe... A gente tem ali um grupo maior de pessoas, né? Que estão ali debruçadas, interessadas, enfim. Quando eu comecei, eu me sentia muito sozinha também, assim, né? Parece que não tinha muito com quem dialogar, né? Pouquíssimos profissionais, enfim. Hoje não, hoje a gente já consegue ali, né? Discutir, conversar, fazer uma revisão de pares. Hoje tem várias pessoas que não conheciam e que estão participando da causa, enfim, é muito legal. E é uma oportunidade, assim, eu falo que a cada ano a gente tem mais uma oportunidade para disseminar conhecimento sobre autismo. E é muito... Esse é o objetivo, né? Independente de qualquer coisa. Porque, assim, é um público que, claro, né? É uma população que só cresce. E essa questão, para mim, social, de você não conseguir ali distinguir se você está falando com uma pessoa no espectro ou não, e o que pode acontecer nessa relação é uma coisa que me pega. É uma coisa que realmente faz com que a gente precise dizer ao máximo de pessoas, explicar ao máximo de pessoas, seja no trato diário, seja num comércio, como você mencionou, né? Na praia, às vezes, a gente estava na praia, na Bahia, um dia, né? E aí você vê que as pessoas não conhecem, a gente consegue reconhecer imediatamente, né? Imediatamente. Eu tinha uma situação em determinado hotel, né? Com a minha filha e meu sobrinho, que ele é menor. E a atitude dos pais da criança autista comigo, assim, me comoveu. Porque ele chegou e falou assim, não precisa deixar ele brincar, não, porque meu filho é autista. Eu falei, não tem porquê disso. Porque, assim, eles mesmos já ficam retraídos pela reação das pessoas. Sim. E eu falei, não, de forma alguma. Ele vai brincar com seu filho tranquilo. Sim. E aí, ele ficou tão feliz com aquele acolhimento. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter no dia a dia para essas pessoas, não é? Com certeza, nossa E é muito importante a gente pensar que, assim, né, é muito fácil, às vezes, a gente fazer esses recortes e falarmos, assim, sobre autismo dentro do contexto social, às vezes, que a gente está inserido, né, e existem muitas pessoas, muitas famílias que não têm acesso à informação, que não têm acesso a tratamento, que, às vezes, não têm renda para poder fazer todo um acompanhamento que é necessário e que ficam em uma situação realmente de invisibilidade social, né, sem qualquer tipo de amparo, enfim. E aí eu vou trazer outro convite para vocês, então. Sim. No final de semana do dia 12 ou 13, a gente ainda tá vendo a data, nós vamos fazer a segunda caminhada na Grande São Pedro, dentro desse contexto, porque as pessoas que são lá dentro invisíveis, nós vamos andar na Serafim Deirense, trazendo essa conscientização, e fica o convite para vocês participarem também com a gente. Vai ser um prazer. Não, maravilha, a gente super agradece. Eu entendo que esse nosso encontro aqui, ele por si só também já é um convite para nós e para todos que estão acompanhando. O que nós podemos fazer diariamente pela causa do autismo? Né? O que mais nós podemos fazer, né? Se a gente já atua, se tiver, né, quem está acompanhando que já atua de alguma maneira. Mas como que a gente pode aproveitar o espaço público mesmo, né? Eu acho que o que eu mais gostei desse momento foi isso, assim, a gente poder pensar que às vezes na padaria você tem uma oportunidade, né? Você tá ali de acolhimento. De acolher, você tá numa praia, em alguma situação, você observa às vezes, se você tiver um olhar atento, você consegue de alguma forma não só ajudar, né, numa situação que possa estar acontecendo, mas conscientizar. Porque realmente, assim, oportunidades não faltam, para quem já está na área, lógico que o nosso olhar ele fica direcionado, porque é muita paixão, né? Muito amor pelo que a gente faz, então a gente vai ficando ali, né, sempre atento. Mas todos nós, enquanto sociedade, nós temos esse papel. E é tão importante, tão gratificante. O retorno é tão imediato, né? Acolher a criança, o adolescente ou o adulto e ajudar aquela família a se sentir pertencente à sociedade, né? Sim. Fazer parte de um todo é muito bom. Bom. No final das contas, tudo é acolhimento, né? Sim. Não tem preço, não tem nada que pague um abraço de uma criança. Não tem preço. Paula, a gente queria, assim, agradecer imensamente sua presença, gostoso, tá? Acho que daria pra gente poder, a minha lista de perguntas aqui daria pra pelo menos mais 3 horas de podcast, né? Mas aí fica já um convite para voltar, pra gente poder ter um segundo momento. Vai ser um prazer. Né? E se você quiser deixar, né, algum recado, deixar, né, suas redes sociais, enfim, para que as pessoas possam acessar, conhecer um pouquinho mais, né, das suas iniciativas também.
Bom, eu queria agradecer a todos vocês que nos assistem hoje e dizer que é um prazer enorme poder falar um pouco da minha experiência enquanto promotora criminal, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o autismo ele só está ligado à área da saúde, da educação e não consegue perceber o quanto é importante o trabalho de um promotor criminal nessa ferramenta, nessa mola propulsora de inclusão. Então, eu deixo aqui o meu convite para você, capixaba, para você, brasileiro ou estrangeiro que vai nos acessar, porque com certeza esse podcast vai atingir a todo mundo, a rede social tem esse poder. E dizer a vocês que conheçam a nossa causa, eu tenho certeza que se eu puder ter atingido pelo menos uma pessoa e fazer com que o coração dela bate azul, eu já ganhei o meu dia, Já né? valeu a pena. Nós somos, assim, multiplicadores de informação e é com essa grande onda azul que a gente vai inundar a nossa capital e trazer uma qualidade de vida, uma dignidade para todas as crianças do Espírito Santo, da Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana e Vitória. E conheça a entidade que a gente apoia, a Mais. A Mais hoje tem a sede em Vitória, né? Graças ao trabalho da Promotoria de Justiça da Serra, nós conseguimos, então, abrir a Mais Serra, fazer uma ponte de instalação da Mais Cariacica. Poliana conseguiu a Mais Vila Velha. Sim. Viana e Aracruz agora. Perfeito, Então, Aracruz assim, também. o céu é o limite para quem quer acolher, né? Então, Sem eu dúvida. deixo esse convite a vocês. Muito obrigada, gratidão a todos. Que Deus nos abençoe Amém. sempre. Beleza. Amém, amém. Obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então lembrem de seguir a gente, de se inscrever lá no minha rede social, canal, posso dizer? por favor. Sim. Paula de Pasolini com S. Lá no Instagram, vocês vão acompanhar todo o trabalho que eu faço em todo o estado em prol da causa autista. Boa. Isso aí, perfeito. Então, beleza. Então, a gente se vê em breve. Gente, breve, obrigada mais uma vez. Foi muito legal, adorei esse contato, foi muito gostoso a gente poder falar sobre as paixões. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.